Jesus ensina. Vocês vão tomar uma decisão? Chama o Espírito Santo de Deus. Vocês vão comprar alguma coisa? Chama o Espírito Santo de Deus. Vai participar das reuniões cheias de coisa importante? Chama por Ele. Que primeira coisa que a gente faz quando acorda é rezar. Primeira coisa, eu tenho que pedir bênção ao meu Pai. O Espírito Santo vai nos ajudar a ter com o Pai uma relação de filho. Nós temos que aprender a ter uma relação filial. Falar: Pai, o Senhor me ajuda nisso? Quando São Paulo chegou em Éfeso, na cidade de Éfeso, que encontrou com os cristãos, ele perguntou para eles assim: vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês lembram dessa passagem? Eles responderam assim: nós nunca ouvimos falar em Espírito Santo. Quando João Batista está pregando, ele fala: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Lembra disso? Hoje a gente pode dizer para nós: dentro de cada um de nós está aquele que nós não conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. Estou falando mentira? De verdade? Não, né? A gente não tem nenhuma intimidade com Ele, não é? É isso. Então não adianta eu festejar, a igreja celebrar Pentecostes, se isso eu entro e saio da igreja da mesma forma. Então, quando a gente celebra Pentecostes, a gente celebra o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele por quem foi tudo realizado. Lembra lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? E que foram acontecendo toda a criação, que foi feito toda através do Espírito Santo de Deus. Imagina, Deus criou tudo para que a gente pudesse, Ele enfeitou o mundo até nos colocar aqui, né? Foi tudo enfeitado. Então a criação, que é um dom do Espírito, nós temos a obrigação de cuidar dela. Quando Deus cria o homem e nos coloca aqui, e que o homem faz questão de tomar o caminho contrário a Deus, Deus não aceita aquilo tudo, né? Não se conforma. E aí o Espírito Santo é quem vai gerar Jesus em Maria. Quando Jesus é batizado, é o Espírito Santo que vem sobre ele. Se vocês acompanharem toda a história da nossa salvação, é o Espírito Santo conduzindo tudo. E nós não sabemos, está escrito em Paulo, que nós somos o templo onde Deus habita. Então nós precisamos despertar para essa realidade que habita em nós. Então hoje eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar vocês. Porque sem o Espírito Santo, essa palavra de Deus é morta. O que faz essa palavra dar vida e nos transformar? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que faz Jesus presente para nós em cada Eucaristia? É o Espírito Santo de Deus, que pega o pão e transforma em corpo, e pega o vinho e transforma em sangue dele. Quantos milagres eucarísticos estão aí? Para que a gente possa viver isso. Então, sem o Espírito Santo, Jesus era uma pessoa do passado, de 2000 anos atrás. Quem faz ele ter vida para nós, quem faz essa alegria e a gente caminhar junto com ele, é o Espírito Santo. A alegria é uma assinatura do Espírito dentro da nossa vida. Compreendem? É Ele que dá vida à nossa vida. Então é Ele que nós temos que ter intimidade. E Jesus diz assim para um místico: aprendam a chamar o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do coração da minha mãe, que é o que nós acabamos de rezar. Jesus ensina. Vocês vão tomar uma decisão? Chama o Espírito Santo de Deus. Vocês vão comprar alguma coisa? Chama o Espírito Santo de Deus. Vai participar das reuniões cheias de coisa importante? Chama por Ele. Tudo invoca o Espírito Santo, porque Ele é vida, Ele é a luz, Ele vai mostrar, Ele vai iluminar. Mas eu quero que vocês entendam e comecem a viver isso, para viver para a gente entender que a nossa religião ela é viva, porque o Espírito Santo nos faz caminhar com Deus vivo. Essa é a alegria de poder contar com um Deus que não morreu, mas que foi ressuscitado.
O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que vai nos ressuscitar. Então nós temos que caminhar nessa intimidade com Ele. Então eu quero falar uma coisa com vocês. O Espírito Santo, ele trouxe dons e carismas e trouxe os sacramentos. O dom Deus deu a cada um de nós, e cada um ele deu um dom. O dom ele dá para uma pessoa para ser utilizado para o bem da comunidade toda. Os sacramentos ele deu para a igreja para que todo mundo se alimentasse deles e se beneficiasse deles, né? Isso ele deixou de presente para nós. Está aqui, renovando, sustentando a igreja, caminhando com a igreja. Cada vez que a igreja passou por momentos difíceis, agora acaba, o Espírito Santo renasce. Na época de Francisco e Clara, a igreja está passando um momento gravíssimo. E Deus suscita Clara e Francisco, que levanta a igreja. Então o Papa sonha na época, né, com a igreja tombando, caindo, e Francisco segurando a igreja sozinho de um lado. Espetacular. Como é que ele sempre renova, sempre traz alguma coisa nova, porque a igreja é de Deus, né? Então como é que nós podemos caminhar de forma que a nossa vida não seja separada, o espírito, as coisas espirituais da vida? Então eu queria ajudar vocês, porque isso também faz parte da minha vida. A gente tem que fazer um plano espiritual. Não tem que fazer um plano difícil. Vocês vão fazer um plano que vocês vão dar conta de cumprir. Isso você vai desenhar para você. Eu posso sugerir para vocês que a primeira coisa que a gente faz quando acorda é rezar. Primeira coisa, eu tenho que pedir bênção ao meu Pai. Então a primeira coisa é rezar. Se você puder, além de rezar, assista a missa diária, Eucaristia diária. Porque quanto mais você encontrar com Jesus, mais Ele vai transformar você. Não tenha dúvida disso. Aprenda a ir trabalhar. Vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo, trabalhando loucamente, cheio de serviço, cheio de coisas e funções importantes que vocês desempenham, e somos cristãos. E nós temos que estar, tudo que fizermos, que além da Eucaristia, além de rezar o terço todos os dias, coloquem no plano de vocês confissão mensal. Mas isso tudo vocês têm que ter um desejo, tem que ter uma decisão, porque Deus não vai obrigá-los. Mas se você falar, eu me decido por rezar, vou ver quantas vezes por semana eu consigo assistir missa, eu quero fazer o terço diário e eu quero comungar uma vez por mês, é muito? De verdade, é muito? Não, não é. Não é. Mas isso depende de um desejo de cada um. Porque a partir do momento que você deseja, como é que a gente realiza isso? Pela graça de Deus. Nós não damos nenhum passo sem a graça de Deus. Falo, Jesus, me ajuda a fazer esse plano espiritual de forma que ele seja constante. Eu não posso fazer isso um dia pular 10, 100, um dia pular 10, 100. É um pé para frente e 10 para trás. Então a nossa vida espiritual não caminha. Os dons que a gente recebeu do Espírito não consegue desabrochar. Ele está entulhado, escondido. O Espírito Santo é entulhado. Ele tá sepultado em nós. Ele precisa desabrochar. Pode imaginar o que o Espírito Santo pode fazer na vida de quem se entrega a Ele? Coisa alucinada. Mas nós precisamos de permitir que o Espírito faça em nós. Então, de forma que a minha vida que eu vou trabalhar e aonde tudo que vocês tiverem que fazer é permeado, porque tudo eu começo e termino com Ele. Tudo eu faço por causa de Deus. Então, se eu passo diante de uma igreja, faço o sinal da cruz. Então, se eu abro uma porta, se eu atendo um telefone, tudo que eu faço com Ele, por Ele e nele. Isso é uma disciplina que o Senhor vai nos ajudando. Eu vou invocando o Espírito Santo e peço a Ele que me ajude. Lembro do meu Pai várias vezes ao dia, e Deus, o Espírito Santo, vai nos ajudar a ter com o Pai uma relação de filho. Nós temos que aprender a ter uma relação filial. Falar, Pai, o Senhor me ajuda nisso? Como é que um filho conversa com o pai?
com simplicidade, com tranquilidade, com abertura. Você tem que ter confiança incondicional. Então eu peço a vocês, aprendam a descansar na sua filiação. Lembra sempre, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai. Isso é uma das coisas que mais me emociona. Eu tenho um pai. Então o que te apavora? Nada. O que pode te trazer medo? Nada. Eu tenho um pai. E que Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Senhor do Universo. E nada é maior que Ele. E Ele é o meu pai. Não sei se vocês já sentiram saudade dele. Mas é uma saudade que dói. De fazer chorar, de falar. Muitas vezes a gente começa a rezar quando fala pai. A gente já chora de saudade. Porque eu sei que eu sou filha amada. E isso é algo sem preço. É cultivar isso dentro de vocês. E tudo que vocês vão fazer vão ser permeado pela presença desse pai. Fala várias vezes ao dia. Fala como eu sou grata ao Senhor por ter me feito seu filho. Mas me ajuda que eu possa honrar o seu nome. E me ajuda a ser forte para ser seu filho. Que a sua graça me acompanhe. E que eu dê conta de viver cada dia somente para vos amar e vos servir. A gente apresenta para ele a agenda do dia e fala, cadê a do Senhor para que eu cumpra a sua e não a minha? Aonde eu posso ser seus braços, seus olhos, o seu sorriso? Aonde? Me ajuda a levar o melhor. Quando eu não sei fazer nada, eu falo, mas eu não sei testemunhar nada. As pessoas vão começar a te observar. E quanto mais você viver para Ele, mais a luz que habita em você irá brilhar. E as pessoas vão falar assim, oh, mas você está diferente, fulano. Você está assim mais bonito, o que aconteceu? É Deus. Por que Nossa Senhora é linda? Já falei isso com vocês. Por que ela é linda? Por que ela é maravilhosa? E quando ela apareceu em La Salette, eu esqueci o nome do rapaz, que era para um menino e para uma menina, e o pessoal falava, fulano, você não vai casar? Ele falou, não posso. Aquela mulher roubou o meu coração. Ela é tão linda, ela roubou o meu coração. Por que Nossa Senhora é linda? Porque ela não tem pecado. O que nos desfigura? O pecado. O que nos transfigura? O amor de Deus. Ok? Então cada vez que a gente peca, a gente vai enfeiando. Quando a gente confessa, a gente toma banho, né? A alma toma banho, dá uma lustrada, a gente melhora. É assim. A gente tem que tomar muito banho para ficar lindo, né? Fala que Jesus tem um salão de beleza, que Ele vai nos transformando. Mas é isso. É a beleza dele, né? Porque é a alma que vai sendo, que revela de fora o que está dentro. Então eu preciso pedir a Ele, me dá força de ser seu filho, me dá a honra de glorificar o teu nome, porque eu sou seu filho, sua filha. Isso nós precisamos de pedir a Deus. Me ajude a viver mas eu não quero, Senhor, que isso seja vivido assim, como obrigação e com uma rigidez, mas com a leveza, porque eu sou filho. Então por que eu rezo? Porque eu quero conversar com o meu pai. Por que eu rezo o texto? Eu vou pedir a minha mãe que interceda por mim junto ao meu pai. Eu quero meditar os mistérios da minha redenção. Por que eu vou comungar? Porque eu preciso ser alimentada por Ele. Ele é a minha força. E aí nós vamos caminhando com Ele. Depois nós vamos aprender que nós vamos fazer jejum. Mas vamos devagar. Faça o seu plano espiritual e fala, me ajuda no meio do mundo que eu não posso sair, eu não posso parar. Me ajuda a invocar o Espírito Santo mais vezes. Me ajuda a lembrar de Deus. Me ajuda a falar, Senhor, eu vos amo. Muito obrigado por ter me criado. Mas não esqueça do seu pai, várias vezes ao dia lembre dele. E é tão interessante que a nossa vida espiritual, nossa vida, ela tem primavera e verão. Mas tem outono e inverno. E na época da primavera e do verão, isso é tão simples, que a vida fica boa. Mas nos países onde tem muita neve, eles fazem um trabalho interessante, que antes que a neve chegue, e que vá tampar tudo, eles pegam estacas, e marcam todo o caminho pintando as estacas de vermelho, de forma que quando a neve chega e tampa todo o caminho,
as estacas permanecem e dá a direção. Então a nossa vida, essa história que eu estou falando com vocês, de fazer um programa espiritual, uma vida espiritual, um plano espiritual, é para que quando chegar o inverno, para quando os dias ficarem escuros e a noite demorar a chegar, demorar demais a passar e demorar o sol a aparecer outra vez, essas estacas que nós colocamos vão ter que nos manter no caminho. São elas que vão me dar a direção. Quando a vida está escura, quando eu não enxergo nada, são as minhas orações. É o terço, é a minha oração diária, é o terço diário, é a Eucaristia que vai me manter no sustento de que eu estou no caminho. É isso que vai me nortear quando não estiver enxergando mais nada. Até que Deus permita que de novo o sol brilhe. Então é interessante porque quando a gente faz esse plano espiritual, pode acontecer que a gente seja tentado de uma forma, quando a rotina bate, e a rotina ela é tão interessante, porque ela é a sepultura da piedade. E a rotina nos tira o brilho de rezar, e eu rezo porque já é uma rotina, e Deus tem que nos ajudar a nos livrar da rotina. Eu não posso vir à missa porque é uma rotina, eu não posso comungar porque isso é uma fila que todo mundo entra, mas eu tenho que tremer e temer diante de quem eu estou, que é vivo, e isso o Espírito Santo não pode deixar morrer em mim. Compreendem como é que a gente depende dele para que queime o fogo em nós, e isso seja transparecido como uma alegria imensa de pertencer a Deus. Porque quando eu descubro isso, a vida não tem rotina. É uma alegria com o Espírito, porque o Espírito ele não repete. É uma alegria louca. Mas quando isso bater e a tentação falar, isso que você faz é nada, você tem que fazer coisas grandes, você tem que fazer, não é acender um pau de fósforo, é um farol. Vá até ele. Vá até ele e fala, Jesus, olha o que está chegando em mim, me ajuda. Rasga diante dele e fala, olha a tentação de tentar fazer muito, porque eu acho que é isso que é importante aos seus olhos, mas na verdade é a nossa vida simples, é ali o que você faz com aquele que ninguém vê. Guarda isso. Deus não nos chamou para o sucesso, Deus não nos chamou para a fama, Deus nos chamou para quê? Para quê? Para o amor, para aprender a amar a Deus acima de tudo e uns aos outros. Porque vocês acham que isso é pouco? É muito. Então não precisa que ninguém te veja, a gente não precisa do aplauso do mundo, a gente precisa dos olhos de Deus que nos vê. É isso, porque no final somos nós e Deus, porque é só isso que conta, é só isso que vale. Quando eu fiquei pensando esses dias, eu até falei com as pessoas, vocês já imaginaram que Nossa Senhora viveu 33 anos sob o olhar de Jesus, sob o olhar de Deus para ela? Tudo que ela fazia, ele estava olhando para ela, literalmente, de neném a tudo, os olhinhos dele com ela. Pode imaginar que naquela casa de Nazaré, quem já esteve lá em Nazaré, viu que a casa era simples e que tinha casa e no fundo era a oficina de José, que Jesus devia correr para dentro, para fora, para dentro, para fora, falava com a mãe, falava com o pai. Imagina que São José não viveu nenhum sacramento, porque o sacramento só existiu depois que Jesus morreu, mas que ele é o patrono dos que escutam a palavra, porque ele escutava Jesus o dia inteiro. A gente não pensa nisso, mas ele escutava Jesus o dia inteiro, teve que educá-lo, teve que corrigi-lo. Imagina que loucura isso. E eles viveram por conta dele. Imagina os olhinhos dele acompanhando aquela turma. Eles sabiam diante de quem eles estavam. Isso é uma coisa surreal. Quando a gente imagina isso, quando a gente para e pensa que ele está vivo, que eu recebo ele vivo, e que os olhos dele estão colocados sobre a gente já treme. Imagina ao vivo e a cores.
Então, quando a vida, as pessoas falam, não, mas isso não vale de nada, visitar Jesus ali no Santíssimo, conversar com Ele, se expor a Ele, faça disso um plano da sua vida e você verá que Ele vai começar a te transformar. Quanto mais se você se colocar diante dEle, mais a sua vida vai mudar, mais a vida espiritual vai sendo transformada, porque não tem jeito de transformar, é uma vida só. Nós somos corpo e alma, mas quem sustenta o nosso corpo é a alma. E quando vocês perceberem isso, que Ele está mudando, porque você se expôs mais, você se colocou mais à sua disposição, você permitiu a Eucaristia, você rezou e a graça chega. Deus olha para nós e fala, ela precisa disso, precisa de tal coisa. E Ele vai nos transformando até que a gente, de verdade, comece a ser pescador de homens. Qual é o esforço que a gente faz? Muito pouco, porque na verdade o esforço foi você ter feito seu plano de vida espiritual. O resto é a graça de Deus. E Ele vai começar a te usar nas pessoas, nos amigos do trabalho, por onde você passar. Ele vai te usar. E você busca um, busca outro. E de repente você buscou um tanto e vai lá atravessar, lá o mar e entregar aos pés dele, porque ele é que está lá na ponta. Porque nenhuma alma fomos nós que lutamos para conseguir. Ele que pagou um preço absurdo por cada um. Ele que pagou o preço por cada alma. Foi Ele. E Ele não vai perdê-las. Então, mas Deus vai me usar, Filó, eu não sei falar nada, eu não conheço nada da palavra, mas é o testemunho da sua vida, é sua fé, é sua coragem, é você não desestabilizar diante de um problema maior, mas tudo saber que você é filho e descansar nessa filiação. Ir lá conversar com Ele, rezar e ensinar isso para os amigos. E aí sim, você irá anunciá-lo. Essa paz que ninguém acredita que a gente consegue manter, mesmo que a vida esteja do avesso. Porque sabe que você tem alguém que é seu porto seguro, alguém que é seu sustento, que é Deus. Então, esse plano é o que eu vim trazer para vocês hoje, para que vocês consigam desfrutar da presença de Deus que habita em você, para que você permita que Ele surja, de verdade, permitir que Deus se manifeste na sua vida. Não tente resolver nada, não confie em você mesmo. Aquilo que Ele falou, não confie em você, confie em mim. Confie nas mãos dEle, entregue nas mãos dEle, peça a Ele essa graça. Então hoje, quando eu venho trazer esse plano para vocês, é para que vocês possam ter uma vida muito melhor, para que vocês possam revelar, sem precisar dizer para as pessoas, por que vir à igreja tem um sentido. A alegria de ter uma pertença a Deus. Como é que a vida é tão mais fácil e tão mais leve quando a gente tem um Deus vivo que caminha conosco? Como é mais simples. E tudo a gente conta com Ele. Como que é diferente quando Deus está junto? Como que é diferente? Os pecados que mais ofendem a Jesus são a nossa desconfiança do amor dEle. Desconfiar do amor dEle por você é o que mais ofende a Deus. A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho. Não existe amor sem chagas. É o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com Ele? Se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste e creste, felizes os que não viram e creram. Hoje eu quero falar do Tomé que habita em cada um de nós. Cada um de nós tem um Tomé guardado. A gente, às vezes, na nossa fragilidade,
e querendo voar muito alto, a gente fala igual Tomé. Mas se eu estiver diante dele, se ele aparecer para mim, então eu vou acreditar. Mas assim, baseado no que vocês pensam, falar e acham, como eu vou acreditar? Então, quantos de nós já não quisemos pôr Deus à prova e falar com Ele? Se o Senhor existe mesmo, então faz isso. Mas como que é difícil caminhar da fé, né? Porque a fé sempre vai coabitar com a dúvida, por isso mesmo é fé. E nós estamos inseridos num mundo, né, gente, que está sempre nos mostrando tantas possibilidades de desacreditar, né? Tantas coisas que nos acontecem que nos colocam à prova o tempo todo. O tempo inteiro nós somos colocados à prova, principalmente nós que cremos. São tantas situações, tantas feridas, esse mundo está tão ferido, que nós somos colocados à prova, às vezes feridas contínuas, que as pessoas colocam você, que sabe que você crê à prova e fala, e aí você crê? Então a gente ter coragem de no mundo que nós estamos, dar um salto nosso na fé, assumir, né? Não porque nós temos uma fé herdada, mas porque eu fiz uma opção por Deus, acreditar além daquilo que eu não estou vendo. Não é brincadeira, mas é possível. Então é possível que essa convicção saia de tanta dúvida, mas eu possa amadurecer no meu caminhar com a fé. Eu possa ter uma fé firme, né? De verdade. Tomé acreditou porque ele viu naquela hora que o sofrimento, a dor e a morte não tem a última palavra. Ele viu. Jesus estava ressuscitado diante dele e mostrou as chagas. E as chagas de Jesus serão eternas, ok? A gente tem que esquecer essa questão cosmética, que o corpo ressuscitado é um corpo limpinho. Não existe amor sem chagas. Esse é o compromisso de Jesus com cada um de nós. As chagas dele são eternas. Nunca se esqueçam disso. As chagas dele é a marca da entrega, da marca do tanto que ele se entregou por esse mundo ferido, mas por mim e por ti. Então hoje, quando eu pensei muito sobre Tomé, para a gente poder pensar nesse Tomé que habita, que me impede, né, de fazer uma caminhada de verdade, que eu estou sempre pondo à prova Deus, eu pondo à prova a minha fé, né, que eu acho que foi só Tomé que quis pôr a mão em Deus. Não, eu também quero. Eu fico pensando, de verdade, essa atitude de Jesus toca a sua vida? De verdade, isso que ele fez, né, isso de verdade, é a luz da palavra dele, nos toca? Será que tudo isso que Jesus fez consegue despertar em nós qual é a real razão, o sentido da vida humana? Que é essa vida de entrega por e para alguém? Será? Fala, Filó, mas eu também quero tocar essas feridas de Jesus. Essas feridas ainda são reais? Vocês acham que isso é real? Hoje, como é que hoje a gente toca as feridas de Jesus? Como? É possível? Ou não? Foi só nele? Não só nas nossas feridas, mas lembra aquilo que Jesus disse? Nas nossas feridas, sim. Tudo que você fizestes ao menor, fizestes a mim. Então lembra, a ferida do mundo, a ferida do outro, a sua ferida, a sua dor, a dor do meu irmão, o abandono dele, ali eu toco a ferida de Deus. Porque não tem jeito de eu desconectar o amor de Deus do amor do irmão. E isso coloca Deus muito palpável. É lá, enquanto eu não me sujar, né? Enquanto eu não entrar ali, enquanto eu não ajudar a curar a ferida do outro, eu não estou curando as feridas dele. Eu preciso, antes de tocar as feridas do outro, eu preciso também ser tocado por ele. Porque é quando eu me despojo, né? É na minha humildade, quando eu entendo que o que é que ele fez por cada um de nós, essa entrega de Deus, mas que ele é ferido pelo mundo. O desamor fere Deus. O desamor fere o mundo. Nunca tivemos um mundo tão ferido por tanto desamor. Hoje o que cura o mundo é o amor. A questão é, nós estamos dispostos a nos comprometer com o outro, ajudar a curar a ferida do outro, que eu curo a ferida de Deus. Porque nós não podemos dissociar, gente, Deus da nossa vida real. Às vezes a gente dissocia Deus de cá para lá. Não posso. A fé, eu caminho na fé centrada na fé. Mas é porque a fé é persistir naquilo que eu creio.
E como eu tenho certeza do futuro, para onde que eu estou indo, que eu estou voltando para a casa do meu pai, do nosso pai. Aquele futuro já se projeta hoje, aqui e agora. E por isso determina a forma que eu vivo. Compreendem? É assim, não posso ser dissociado, eu não posso vir à igreja, assistir à missa, rezar, encontrar com alguém ali ferido e falar, não, querido, Deus te ajuda, porque eu estou com pressa. Nós temos que nos comprometer uns com os outros. Curar a ferida do outro. Ajudá-lo. Como é que a gente faz um mundo melhor? Muda quem? O outro? Não, muda nós. Se eu quero um mundo melhor, eu mudo a mim. Eu não posso achar que o sofrimento do outro é normal. A gente vive numa sociedade da normose, tudo é normal. E o sofrimento não nos abala mais. E ela tem que nos abalar, porque é Deus ferido. O que você fizer ao menor, foi a mim que fizestes. Então, essa consciência, né, de que a gente vive sem prestar atenção nisso, porque a gente acha que isso não tem relação com Deus, direta. E às vezes não é só a ferida física. Às vezes alguém que está machucado, abandonado, em solidão, desacreditado de si mesmo. Alguém que está desistindo da vida, alguém que é feridas profundas em nós e no outro que eu tenho que buscar e mostrar que a cura está no amor de Deus, mas que passa pela minha mão. Como é que eu vou dar testemunho para aqueles, nessa 8ª bem-aventurança que Jesus diz, bem-aventurados serão aqueles que não viram e vão acreditar? Como é que eu dou testemunho para o mundo? Falando? Não, com uma vida comprometida. A nossa vida tem que ser uma vida comprometida, uns com os outros. É aí que nós damos testemunho que ali Deus está ferido. E ali eu vou curar essas chagas. Ali eu vou amenizar essa dor. Então, esse é um ponto que nós temos que tomar essa consciência. Esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar a nossa fé. Ô, gente, porque a fé que não foi provada, a fé que não passou pela noite escura, a fé que aquele momento que você não tem mais nada para segurar, mas somente em Deus, se você ainda não viveu essa fé, você não dá conta de dar testemunho. Você passa por outro uma teoria, uma ilusão, um programa, mas você não passa de verdade. Pode crer que Deus fará. Compreende? A gente tem que aprender a mergulhar nisso, a viver de verdade isso, a fazer de verdade entregas à nossa vida que não são fáceis de viver. Ver a dor do outro, aceitar viver o sofrimento do lado do outro, se compadecer com o outro e manter a sua fé em Deus. Isso é uma brincadeira. Como é difícil dizer a Deus, seja feita a vossa vontade. Como é fácil dizer, seja feita a vossa vontade, quando a vida é ótima. Quando você está bem, está tudo certo, a sua casa está todo mundo com saúde, o dinheiro está lá guardado, se a gente só pensa em passear, é uma alegria, uma coisa dessa. Qualquer ateu fazia, mas esse Deus é bom demais. Seja diante de um filho doente, vai entregá-lo. Viva as perdas irreparáveis. Pai, mãe, filho. Vive uma doença e fica na cama. E continue afirmando que Deus é o meu Senhor. É isso que na hora que a coisa aperta, a gente derrete. A gente não tem a firmeza de dizer, mas eu creio. O vento vai bater, rezar não vai me blindar do sofrimento, mas vai me dar confiança para atravessar o que eu tiver que atravessar. De dizer ao outro, eu não vejo, mas fica de pé, porque nós temos um Deus que nos ajuda. Não estou falando, mas ele vê, ele escuta, e a minha palavra está guardada no coração dele e ele vai agir. Mas Deus está demorando, mas eu espero. Por quê? Porque eu creio. Aonde a gente tem que basear nisso? Na palavra. Lembra de Pedro? Quando Jesus pegou os discípulos estavam lá pescando, passaram a noite pescando, à noite. Aconteceu o quê? Nada. Aí Jesus falou com eles, joga a rede do outro lado. Aí Pedro falou, mas nós lutamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas por causa da sua palavra, eu vou lançar as redes. Aí ele lançou a rede e quase não deu conta de carregar. Quase que afunda o barco. Compreendem? Nós temos que estar embasados na palavra de Deus. É essa palavra que tem que dar sustentação à nossa fé. Porque a fé não é pódio, não é parar aqui e falar eu tenho fé, não é caminho de todo dia. Nas situações mais difíceis da vida, você dizer, eu creio. É mole? Não, porque a gente não pensa nisso. A gente vive a nossa vida muito na superfície, a gente não vive uma fé de verdade. De verdade. As coisas quando chegam vão doer, a gente pula a página. Não podemos. Temos que estar junto.
É só você adoecer ou sofrer, passar por algum aperto, os amigos somem ou estão lá do seu lado. Adoece, o povo acha que é contagioso, some. Adquire um câncer, não fica ninguém. Vai que ela vai me pedir alguma coisa, né, emprestado, um dinheiro, alguma coisa. O povo vaza. Por quê? Porque não pensa na realidade da vida. Que nós fomos feitos por amor para viver. A gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Essa fé tem que nos sustentar. Eu tenho que estar centrada nela. Ele é o eixo que me carrega. Mas essa fé tem que ser nutrida pela palavra, pela Eucaristia. Ela tem que estar nutrida. Eu tenho que caminhar com esse propósito. Eu tenho que caminhar com a certeza que eu sei de onde eu vim. E que cada dia que eu vivo, falta menos um para me atravessar a porta e chegar na casa dele. Não preciso ter medo. Tenho que aprender a caminhar pela via da gratidão. Tenho que ajudar as pessoas a estarem de pé. A gente vai andando e chorando, mas andando. Filó, não é possível. É possível pela graça de Deus que nos sustenta e pela nossa fé na certeza do reencontro. A morte não pode ter a última palavra. Mas enquanto isso não for o centro da nossa vida, enquanto não for aquilo que Tomé falou, meu Senhor e meu Deus, enquanto a gente não viver colado nele, entendendo que vivemos com ele, para ele, enquanto a gente não entender que de manhã eu levanto e falo a seu dispor, para que o Senhor determine meu dia, porque eu só estou aqui para vos amar e vos servir, e viver na fé daquilo que me aconteceu hoje. Se eu entreguei o dia, rezei o Pai Nosso, a gente fala, seja feita a vossa vontade. Então daqui para frente, tudo que aconteceu foi porque ele permitiu. E aprender a tudo dar graças. Na gelamuria, xinga, reclama. Compreendem? É para viver uma fé viva. Enquanto a nossa fé não for viva, nós somos um bando de cristãos mortos dentro da igreja. A nossa fé não contagia. A gente tem que viver na alegria de saber que nada nos arrebata da mão dele. Não tem doença, não tem morte, não tem sofrimento, ninguém me tira dele. Eu sou dele. E um dia meus olhos irão vê-lo. Compreendem? A nossa fé tem que contagiar aqueles que ainda não viram. Porque nós também ainda não vimos, não tocamos, nós já tocamos nas tanta ferida do mundo. Mas isso é um crescimento que eu tenho que estar disposta a. Nós já falei mais de uma vez para vocês essa frase. Não existe parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar sempre em crescimento. Quando eu pedi a Jesus há mais de 30 anos a graça da missa diária, é porque eu sabia que se eu não comungasse todo dia, eu não tinha força para poder encerrar o dia diante dele, com ele. Para mim sair do consultório ontem, 10h30 da noite, chegar no hospital, sair de lá quase meia-noite, para poder ainda rezar com o povo, eu estava me esperando para rezar. É só porque Deus carrega. Sem comida, sem comer, claro que não dá tempo. É porque alguém carrega. Se eu não tiver certeza dessa fé, é isso que o mundo te puxa, porque ao mesmo tempo que você vive a contradição, o mundo está cheio de coisas para fazer você duvidar. Não estamos aqui para explicar o sofrimento, estamos aqui para acolher e viver o que precisar de ser vivido, na certeza de que Deus sabe mais do que tudo, e mesmo que Ele não tenha atendido as nossas preces, Ele continua sendo Deus. Nós fomos criados para muito mais, Jesus falou isso. Mas essa fé tem que transformar a nossa vida. Eu tenho que dar conta de fazer igual Tomé e falar com ele, meu Senhor e meu Deus, viver sob o senhorio dele. E viver somente para vos agradar e vos servir. Olhar para ele assim, ali no Santíssimo Vivo, e falar assim, o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por ti? É ter essa coragem de dizer isso a ele todo dia. O que o Senhor quer que eu faça hoje? De verdade, eu creio. Não preciso ver, não. Mas eu creio. Mas eu creio que o Senhor está vivo no meu irmão que sofre. Eu creio que o Senhor está deitado numa cama de hospital. Eu creio que eu posso aliviar a sua dor. Eu creio. Que às vezes eu não tenho oportunidade de estar no hospital, mas eu encontro com alguém dentro da minha casa que está ferido. Ou na rua, um vizinho, alguém. Ou eu mesma que estou ferida. Quantas feridas? Como é que o mundo está ferido pelo desamor? Então hoje nós precisamos de pedir a Jesus essa graça. De fortalecer a nossa fé. De curar o Tomé que existe dentro de nós. Nos ajudar a caminhar e ter uma fé viva. Uma fé mais profunda. Uma fé que já se alimentou. Uma fé que já passou por noites escuras. Mas sabia com quem a mão estava dada. Porque tem momentos na nossa vida que a gente não enxerga nada. Mas eu falo com ele quantas vezes já disse. Falei, não importa que eu não enxergue. Eu sei a mão de quem me segura. E se o Senhor está enxergando, está tudo certo. Eu não preciso ver. Quem tem que ver é o Senhor. Se o Senhor está levando, me conduzindo, está tudo certo.
Essa entrega, sabe quando é uma entrega? É uma entrega, sem mas. Fala, mas o Senhor, não, mas não existe. Entrega é entrega. É aprender a ter confiança dela. A entrega absoluta. A confiança incondicional de que Ele faria. É aprender a viver o nosso sábado santo, sabe? Quando ele estava vazio, o sacrário aberto e Jesus não estava ali. Tinha nada, tudo aberto. E um silêncio absoluto. É nessa hora que eu tenho que saber esperar. Mas nada está acontecendo. Espera. E Catarina perguntou para Deus Pai, como é que eu sei que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ele falou, se você tem paciência em esperar. Então eu sei que eu sou filha amada. Essa é a palavra dele. Ele disse, não tenhais medo. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Ele disse, a paz, a minha paz, esteja com vocês. Mesmo que o mundo esteja virado do avesso, mesmo que esteja sofrendo, mesmo que o diagnóstico seja difícil. Eu sei que eu vivo com ele e volto para ele. Então o que tem que te amedrontar? Nada. Quando eu sei que a misericórdia dele me busca, me redime, me perdoa, e que lindo, Deus é o único que perdoa esquecendo tudo que eu vivi, que eu passei, e que meu futuro está na mão dele, meu presente está no amor, o passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Mas agora eu estou nele. Então é preciso que a gente tenha essa coragem. Senhor, me dá coragem de me entregar. Firma a minha fé, me ajuda a viver no presente aquilo que eu acredito, que um dia meus olhos irão te ver. Me ajuda a acreditar que tem um céu que nos aguarda. Me ajuda a acreditar que os seus santos estão todos diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a pensar nas coisas do alto, me ajuda a me alegrar porque um dia irei te ver. Me ajuda a não ter medo da morte. Me ajuda a saber que quando eu abrir a porta, quando eu morrer, o Senhor estará do outro lado. Me ajuda a ter certeza dessas coisas. E por isso eu vivo na sua presença e caminho de forma a não vos ofender, a não vos magoar. Então eu não posso ofender e magoar o meu irmão, porque senão eu ofendo e magoo o Senhor. É maravilhoso o dia que a gente der conta de viver isso. É possível, claro, desde que eu esteja disposta. Então vamos falar, Senhor, me ajuda a entender que o mundo ferido te fere, que o desamor te fere. Me ajuda a entender. Mas me ajuda também a entender que o Senhor não desiste de nós. Que o Senhor não desiste, o seu amor não desiste de nenhum de nós. O Senhor quer nos curar no seu amor. Me curar para que eu possa ser uma testemunha hoje. Pela minha vida, eu tenho que dar testemunho pela minha vida. Dessas chagas, nós vamos ajudar uns aos outros. A chaga de Deus. Lembrar sempre que o que eu fizer ao menor, eu estou fazendo nele. É tão linda essa identificação que Jesus faz, que ele faz uma identificação sacramental com o pobre, com o doente. Sacramental. O que você fizer ao menor, você não faz parecido comigo. Como se fizesse para mim, ele fala, você fez a mim diretamente. Quando você matou a fome de alguém, quando você cobriu alguém, quando você deu água para alguém, você tirou a dor de alguém, você fez diretamente nele. Essa é uma das cenas belíssimas da vida de Madre Teresa de Calcutá. Belíssima. Que ela estava vivendo uma aridez absurda, ela achava que podia estar fazendo tudo errado. Quando ela estava naquele galpão imenso com os pobres, com os doentes, né, os moribundos, e um grita, me dá água. Água, ela fala um momento. E ela vai lá, pega a água, segura a cabeça da pessoa, e quando ela vai dando a água para ele ri para ela e se transforma nele. E acima da pessoa está o quadro, tenho sede. Ela quase morre, né? E é isso. Ele mostrou para ela exatamente a identificação dele sacramental. Porque na hora que ela estava dando a água, o rosto dessa pessoa transformou, molhou em água e ele morreu. Então foram as coisas que os santos viveram. Mas nós, independente de ver qualquer coisa, não estamos aqui para ver. Nós cremos, né? Mas que Deus nos fortaleça a nossa fé, que a gente tenha certeza de que Deus não desiste de nós. E que esse Tomé que habita em cada um, em mim, em situações difíceis da nossa vida, a gente pensa assim, será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ele não lembra das minhas orações? Ele nem está me olhando? Que a gente saiba, no fundo, que tu olha para a cruz e fala, isso foi por mim, foi por amor a mim. Então ele não pode ter me esquecido. Foi por amor a mim que ele passou tudo isso. Então esse Deus que me ama com tanto zelo, com tanto cuidado, que queria a minha vida, que me quer com ele eternamente, é claro que ele vai agir. Os pecados que mais ofendem a Jesus
são a nossa desconfiança do amor dele. Isso ele fala para Santa Faustina. Desconfiar do amor dele por você é o que mais ofende a Deus. Então nunca duvide do amor que ele tem inteiro por você e por cada um. E que isso seja a grande mola que te faça levantar amanhã e estar sempre preparada somente para amá-lo e servi-lo. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e que nos ajude a entender essa bem-aventurança. Bem-aventurados somos todos nós, felizes, porque não vimos, mas apesar de não ver, nós acreditamos. É preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus, mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha não. Se entrega. Deus escuta com detalhe tudo que você fala. Mesmo que aparentemente Ele não responda. Ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando. Mas Ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Então a primeira coisa que o anjo fala é assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos às suas orações e súplicas. Por que eu estou colocando isso? Porque quando o anjo fala isso para os meninos, ele quer dizer que o coração de Jesus e Maria, que está sempre junto, estão atentos às orações, não é só dos pastorinhos. É atento à minha oração, atento à sua oração, atento à oração de cada um de nós. Deus escuta com detalhe tudo que você fala, mesmo que aparentemente ele não responda, ou mesmo que a resposta dele não seja aquilo que você está esperando, mas ele está atento. E não há uma oração, não há um coração que reza, não há alguém de joelho, um coração contrito, um coração que chora, um coração que está sofrido, que a graça não chegue. Não existe. Nós temos uma intercessora poderosa, ela está atenta, junto com ele, ao que a gente está falando. Por isso que eu amo rezar Ave Maria. Então que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. E a sensação que eu tenho é que ela cutuca ele e fala, agora. Agora. Porque mãe não é para depois, é para agora. Lembrem disso, é para agora. Né? Então é preciso a gente pensar nisso, porque se a gente acha que Deus esqueceu de nós nesse mundo e não escuta o que eu estou falando, Ele está atento e escuta tudo que você falar hoje, o que você já falou até agora, Ele está atento. Depois o anjo fala com eles na segunda aparição. Os sagrados corações de Jesus e Maria estão atentos, tem um projeto, os dois, de misericórdia para a vida, de misericórdia, de graça, de amor, de perdão, para a vida de vocês, dos pastorinhos. A gente acha quando lê lá que é para eles. Não, é para mim, é para você, é para cada um. Deus nos ama e nos aceita como somos, na verdade como estamos, mas Ele nos sonha muito maior. O projeto que Deus tem para a nossa vida é algo extraordinário que nós reduzimos. No nosso pequeno ateliê, a gente fica preso no ateliê, sonha com aquilo e acha que é aquilo que Deus tem que cumprir. Não é. É preciso ter a coragem de se abandonar nas mãos dele, como Maria fez. Vocês acham que ela imaginou que quando o anjo falou com ela, que ela seria mãe da humanidade, que ela seria rainha do universo, do céu e da terra, e que ela seria colocada na capa de uma revista, sendo colocada como a mulher mais poderosa do mundo? Nunca pensou nisso? Aquela menina humilde lá de Nazaré era uma adolescente. Nunca. Então o projeto de Deus é muito além do que você sonhou para a sua vida. Mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Não dita regra para Ele não. E nem fala com Ele, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Desenha não. Se entrega. E a outra coisa que o anjo fala com eles, porque o anjo convida os meninos a rezar e pergunta, ajuda
os meninos para que eles possam rezar pelos pecadores, por aqueles que não creem. Portanto que o coração de Jesus e de Maria é ofendido. Tanto que o coração de Maria aparece lá, ela mostra para os meninos cheio de espinho. Porque o quanto ela é ofendida e o quanto o coração de Jesus é ofendido inúmeras vezes. Mas é tão interessante tudo isso, porque logo depois, quando o anjo prepara que Nossa Senhora chega, 13 de maio de 1917, Nossa Senhora pergunta para... Quando Lúcia vê aquela mulher linda, imagina, numa luz maravilhosa, na luz de Deus que a transforma, Lúcia fala para ela, pergunta para ela assim, de onde que a senhora veio? É a mesma coisa de perguntar assim, quem é você? Aí Nossa Senhora responde na lógica de Deus, que é tudo diferente nossa, e fala assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses, na mesma hora de hoje, no dia 13 de cada mês. Então primeiro vocês vêm, depois eu conto para vocês quem que eu sou. Quantos de nós voltaria? Porque a nossa lógica com Deus é matemática, e a lógica de Deus não é matemática. A gente fala assim, não, mas para eu poder vir cá eu tenho que saber quem que você é, o que você quer, como é que é, eu quero saber os detalhes. Ainda mais a gente que quer ter o controle de tudo. Quantos de nós iam voltar lá? Por isso que ela voltou para as crianças. Imagina, Lúcia com as crianças voltaram sem saber quem ela era. Voltou todo mês. E aí, combinado com os meninos, aí Nossa Senhora fala, vocês voltam? Eles falam, voltamos. Depois eu conto para vocês quem que eu sou. A gente fala, essa lógica de Deus, que é isso, vê se eu vou fazer isso, mas o caminho de Deus conosco é assim. Você aceita fazer isso? Eu não vou te explicar. Você aceita a minha proposta? Depois, quando você estiver pronto, eu te explico. Quantos de nós aceitamos fazer isso? Foi com Nossa Senhora. Você aceita ser a mãe do Filho de Deus? Depois eu te explico o resto, quando você der conta de entender. É isso que a gente precisa aprender com ela. Esse sim dela transformou a nossa vida. Permitiu que Jesus se fizesse homem e permanecesse vivo conosco. Isso é escandaloso. Então, na verdade, a gente precisa aprender com ela que esse sim dela também seja o nosso sim, para que esse sim seja a grande transformação da nossa vida. A entrega absoluta, incondicional à vontade de Deus. É isso que a gente tem que aprender com ela. Aquilo que quando a gente reza o Pai Nosso, eu vou ensinar isso para vocês. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, a gente deve se inclinar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso quem me ensinou não foi eu, não. Foi Jesus, também não ensinou, não foi para mim, não. Ele ensinou para um santo e eu aprendi. Inclina em ato de submissão. Seja feita a vossa vontade. Então isso a gente precisa aprender. Então vocês imaginam, a lógica de Deus é inversa de tudo que a gente quer na vida. Então às vezes Deus está fazendo uma proposta na sua vida, é isso. Mas Senhor, não, faz isso primeiro. Depois eu te explico quando você estiver pronta. Aí a gente lembra de Isaías, os meus caminhos não são os seus caminhos. Tanto a distância daquilo que eu penso, porque Deus pensa, ok? Os meus pensamentos não são os vossos. O seu pensamento é um, o pensamento de Deus é outro. O caminho de Deus é um, o seu é outro. Qual é a diferença aqui? É se entregar. É confiar, essa confiança incondicional que Nossa Senhora teve, foi que Isabel falou com ela. Bem-aventurada és tu, Maria, porque acreditastes. Por isso tudo aconteceu na sua vida. Assim será na nossa vida quando a gente também se entregar, mas vai ter que ter a ajuda de Maria, né? Ela vai falar, pode ir minha filha, pode ir meu filho. Porque quem é a sua advogada? Eu. Quem te defende? Eu. Quem vai interceder por você? Eu. É ela. E aí vocês imaginam, quando ela termina a primeira conversa com Lúcia e os 2 meninos, ela fala com Nossa Senhora fala com ela assim, e vocês estão dispostos a sofrer pelos pecadores, para que a alma deles não se perca? Aceitar tudo que Deus vai mandar para vocês sofrerem? Eles, como crianças, falaram, claro, pode mandar tudo. Eles tinham noção do que ele está falando? Não tinha. Muito bem. Naquele dia eles combinaram que ninguém podia saber. Jacinta foi para casa, que ela era irmã de Francisco. Ela chegou em casa, olhou para a mãe, contou tudo para a mãe na hora. A família de Jacinta e de Francisco acreditaram.
A mãe de Lúcia era muito rigorosa, mulher extremamente religiosa, não podia acreditar que a mãe de Deus tinha vindo conversar com aqueles meninos pobres. Falou: vocês são tudo analfabetos, é pobre, nós não temos nada a vir cá conversar com vocês, pode o quê? E aí Lúcia começou a sofrer demais, porque a mãe dela chegou a bater nela para ela falar a verdade. Ela apanhou. Então isso para uma menina de 10 anos era uma coisa louca. Ela apanhou. E aí o povo parou de ir para a igreja, não assistir missa não, começou a ir na casa deles. E eles tinham uma condição, era pobre, mas não era um pobre que a gente dizia no interior remediado, porque eles tinham umas plantações. Aí o povo começou a invadir a cova da Iria para rezar com eles. Destruiu tudo que eles tinham plantado. Então Lúcia não conseguia entender que depois de uma alegria daquela, a vida dela virou um tormento. Então, quando Nossa Senhora volta em junho, a primeira coisa que ela fala com Nossa Senhora, que Nossa Senhora revela para eles o céu, revela o inferno, eles vão ao inferno, né? E tanto que Jacinta é que mais fica apavorada com o inferno, e ela aceita sofrer tudo para que uma alma não vá para o inferno. Então ela pegava a frutinha toda que tinha espinho, apertava na mãozinha dela, ela falava com Jesus para que uma alma não vá para o inferno. Ela tinha 8 anos. E Francisco, eles viviam de jejum, eles faziam muito jejum para que as almas não fossem para o inferno. Então Nossa Senhora mostrou isso para eles, né? E aí quando Lúcia volta, quando Nossa Senhora aparece, a primeira coisa que Lúcia fala para ela é: a senhora vai nos levar para o céu? Eu quero ir embora. Quer dizer, basta. Depois que eu já te vi, tudo que nós estamos sofrendo, tudo que eu estou sofrendo agora, não entendo, tenho 10 anos. Eu quero ir embora. Aí Nossa Senhora fala com ela: eu vou levar vocês para o céu. A Jacinta e o Francisco daqui a pouco. Mas você fica mais um pouquinho. 87 anos a mais. Ela morreu com 97. Olha o tempo de Deus, como é que é diferente do nosso. Porque Deus quer te usar para poder divulgar a devoção ao meu coração imaculado. Aí Lúcia falou com ela assim: mas eu vou ficar sozinha? Aí, quando Lúcia fala isso, e Nossa Senhora vai conversar com ela, e nós vamos conversar sobre isso, Lúcia volta para uma coisa que acontece na nossa vida, que se chama a solidão, que nós como ser humano vamos passar. Jesus como ser humano não foi entendido pelos discípulos, nem a vida dele, nem a obra dele. Então Jesus viveu a solidão, e na hora da cruz, o que ele gritou? Meu Deus, por que me abandonastes? Então a solidão ele também viveu. E a solidão a gente vive na vida da gente quando tem hora que ninguém entende você. Larga para lá, ninguém entende. Mas Nossa Senhora fala uma coisa para ela, fala com ela: Lúcia, não preocupa, porque o meu coração imaculado será o teu refúgio. O que é refúgio? Refúgio é um lugar que a gente se esconde, é um abrigo, é uma casa aconchegada. E hoje Nossa Senhora quer ser um refúgio para todos nós, que se sente sozinho, que se sente desamparado, que está com problema, que não sabe para onde vai. Ela é o nosso refúgio. É com ela que eu posso contar. É lá que a gente esconde. E a gente sabe que vai ter o consolo da mãe, que vai ter o amparo da mãe, que vai ter o colo da mãe. Então eu posso me refugiar no coração dela. Fala: me dá colo, porque a senhora é minha mãe. Me ajuda, me ampara no momento que eu estou sozinha. Porque depois que Jesus veio, ninguém mais ficou só. Ele falou: eis que estarei convosco todos os dias. Mas como que a gente precisa de um colo? E o coração de Maria e de Jesus está sempre juntinho. Então é preciso que a gente entenda o que significa isso. Quando Lúcia fala nos livros dela, não sei se vocês leram, como que o coração de Nossa Senhora foi o refúgio para ela durante toda a vida dela na terra. Imagina, depois que ela viu Nossa Senhora, foi colocada ela teve que ser freira, ela teve que ser escondida. Pode imaginar? Que ciúme ela gerou? Mas por que Nossa Senhora apareceu para você e não apareceu para mim? Você acha que você é melhor que alguém, né? Porque ela apareceu para você, conversa com você. Imagina o que ela viveu, ela era uma menina, ela teve que ser escondida, né? De tanto que as pessoas queriam ela, tocar em Lúcia, aquela luta toda, né? Com Lúcia não foi fácil. Eles estiveram presos, vocês sabem da história, né? Então, quando Lúcia vem trazer essas perguntas, né? Fátima é uma riqueza para que a gente possa se ver, para que a gente possa conhecer um pouco mais de nós, de entender em que momento, aonde eu estou pondo Nossa Senhora na nossa vida. Se eu estava reduzindo ela a uma santinha, que eu vou lá e peço uma graça, que ela não vai negar. Mas ela pode ser tão mais do que isso, e ela pode ser a nossa mestra espiritual e nos ensinar no caminho. Então Nossa Senhora fala: é preciso
E é tão interessante, né? Porque Nossa Senhora, ela pede uma coisa que é tão desproporcional o que Deus pede para o que Ele vai fazer. Então Nossa Senhora fala assim: a devoção ao meu imaculado coração depende a paz do mundo. Reza o terço, que isso depende da paz do mundo. Então você imagina, você pega um terço na mão e fala: mas eu rezar esse terço depende da paz do mundo? É porque o que eu faço é nada, mas Deus pega aquilo e projeta para muito mais. Então assim, a gente não consegue, porque a gente faz os cálculos nossos e é muito diferente da nossa atitude para o que Deus pode fazer. Então Nossa Senhora pede: rezem o terço todo dia. Tem um século que ela está pedindo isso. Reza o terço todos os dias. As famílias que rezarem o terço, eu lançarei o meu manto sobre elas e evitarei tantos problemas. O mundo escutou isso com toda clareza, né? Segue tudo direitinho que a mãe falou, não é assim? Por isso tanto problema. O mundo começou a ter muitos problemas quando parou de rezar o terço. Se vocês estudarem a história da igreja, vocês verão exatamente quando que a coisa começou a virar. Quando as pessoas abandonaram o refúgio secreto que é o coração dela. E aí a gente precisa aprender isso que ela pede, né? Que Nossa Senhora fala assim: e no fim o meu coração imaculado triunfará. Quando vocês escutam essa frase, o que vocês pensam que vai acontecer? A gente acha que Nossa Senhora vai chegar, tchan, não é? Aquela coisa maravilhosa. Vocês acham que vai ser assim? Nossa Senhora era mulher da discrição, né? Do silêncio, né? Lá em Caná da Galileia, ela vê que está faltando vinho e fala: fazei tudo que Ele vos disser. E até hoje ela continua falando para nós: obedeça, meu filho, faça tudo que Ele vos disser. Até hoje ela continua falando a mesma coisa. Mas vocês imaginam quando Jesus poderia ter feito essa apoteose, que Ele poderia ter feito isso no momento da ressurreição, não é? Podia ter colocado as trombetas para tocar, podia ter colocado tanta luz, tanta coisa para acontecer, alguma coisa para rolar pedra, para ter feito uma coisa assim, um show indescritível na ressurreição dele. E Ele fez? Nada. Silêncio. Ninguém viu nada. Então, Nossa Senhora, quando ela fala: o meu coração vai triunfar, como é que vai ser isso? Quando que o coração de Nossa Senhora vai triunfar? É quando ela conseguir fazer com que o nosso coração seja transformado. É quando ela conseguir fazer com que cada um de nós reze o terço. Na verdade, rezasse o rosário, rezasse o terço, tivesse devoção ao Imaculado Coração dela, fizesse a consagração a ela, para que pelas mãos dela a gente chegasse ao coração de Jesus, para que ela pudesse trabalhar na nossa vida, para que ela pudesse nos ensinar a ser filho de Deus, a ser uma filha do Altíssimo. Então tudo que Nossa Senhora deseja é poder trabalhar em nós. Quando ela conseguir fazer isso, é que o coração dela triunfa. Ela não quer glória para ela, não precisa. Ela é a rainha do céu e da terra. É tão diferente. Mas ela se coloca como nossa mãe, com aquela que quer nos educar no caminho de Deus. É aquela que quer nos orientar, porque ela sabe o caminho, porque ela já fez o percurso, ela já andou, ela conheceu tudo. Ela sabe o que pode nos ajudar a acreditar quando você não tem mais nada onde segurar. O sábado sempre é um dia que eu penso muito, porque na sexta-feira ela enterrou ele e não tinha ninguém com ela, depois que ela enterrou ele. Tinha Madalena, João, que era um adolescente, ela não tinha ninguém, e ela passou o sábado na espera de Deus. O que tinha escrito para ela que ia acontecer? Nada. Foi a única que acreditou na contemporaneidade. As coisas foram acontecendo e ela foi confirmando. Vocês imaginam que ela passou o dia de sábado esperando uma notícia? Foi o dia que ela, com exceção dos 3 dias que Jesus tinha sumido, foi o tempo que ela ficou completamente longe dele. Pode imaginar como é que foi o sábado? Por isso que o sábado se chama sábado da espera, até o dia amanhecer e ele chegar. É uma coisa de louco, né? Quando ele deu entrada, porque eu tenho certeza que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Aonde que ela se baseou? Aonde? Ela esperou em Deus, porque se ele fez uma promessa daquela, que o filho dele ia vir para salvar o mundo, tinha que ter uma continuidade, tinha que ter alguma coisa, ela não sabia o quê, mas teria.
E é espetacular. Então ela sabe desse caminho, ela sabe que nós viemos do amor e voltamos para o amor. Ela sabe como é que a gente tem que fazer esse caminho, e ela sabe que como é que rezar o terço transforma. Ela sabe que o terço foi criado no céu, assim diz Jesus, para os corações simples e humildes, para que à medida que a gente reza, Jesus diz, as graças são derramadas. E ele fala como que é a alegria dele de permitir que as graças sejam derramadas através das mãos de Maria. Por isso ela é medianeira. Ela sabe que nós podemos fazer com ela o que a gente faz, que os filhos fazem com vocês. Mãe, pede o pai para mim. Não é assim que os meninos fazem? Mãe, pede aquele negócio para o pai para mim. Então a gente chega perto dela e fala, pede para mim, para o pai, aquela graça que eu preciso. Porque não é ela que dá, ela pede a ele para nós. Ela intercede, ela sabe o jeito de pedir, que a gente não sabe, né? Tudo mais ou menos. Mas ela é como um exemplo lindo que eu vi. Que a gente, é como se a gente fosse entregar uma maçã para Deus, ó, o dono de todas as coisas. Vai fazer o que com a maçã? Mas que quando a gente entrega para ela, ela pega aquela maçã, põe numa bandeja de prata, dá uma melhorada nas coisas e leva até ele. Ele fala, olha, que bacana, né? Mas quem fez o meio de campo? Ela. É igual vocês fazem com os maridos para conseguir as coisas para os filhos. Não é igualzinho? Mesma coisa. Então, é preciso ter essa confiança que eu tenho uma intercessora. Nossa Senhora não quer o lugar de Deus. Mas ela quer interceder por nós que somos filhos. Porque ela sabe que a gente está num vale de lágrimas. Ela sabe que é problema demais, que as situações são difíceis demais. E que ela está do lado dele. Ela pode só cutucar ele e falar. Não precisa nem falar. Cutuca e fala. Ali. E as graças, né, que nos são concedidas através de Maria são inúmeras. Quanta coisa ela faz na nossa vida, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente não vê, que ela intercede por nós. E eu queria propor vocês a fazer uma experiência com Nossa Senhora, a convidá-la para ser sua mestra espiritual. Fala, me ajuda, eu quero ir para o céu. Me ajuda a caminhar, eu quero amar o seu filho Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero fazer a vontade dele na minha vida, eu quero me entregar a ele, eu quero confiar nele, eu quero permitir que na minha vida seja feito completamente a vontade de Deus. Eu quero dar um sim a ele incondicional como a senhora deu. Eu quero nunca duvidar desse amor, mesmo que a vida esteja no escuro, mesmo que ele ainda não tenha me respondido, mesmo que eu esteja em completa solidão física. Eu quero, a seu exemplo, cumprir tudo que a senhora cumpriu. Me ajuda. Peça a ela. Tenho certeza que Nossa Senhora terá um prazer imenso em nos colocar no colo, em nos ajudar. Eu falo com ela que eu fui matriculada na escola dela. E eu brinco com ela que eu sou a menina dos cabelos desalinhados. Eu falo com ela, sabe aqueles meninos que levantam que o cabelo está na misericórdia, assim? Eu falo, sabe aquela menina? Sou eu. Então, a senhora vai penteando meu cabelo, vai organizando para que eu possa chegar um dia arrumada diante do seu filho. Me ajuda a chegar até ele. Então eu preciso pedir a intercessão dela, que é toda poderosa. Onde Nossa Senhora está, se a gente tiver guardado no manto dela, o inimigo de Deus não consegue chegar. Ele tem pavor dela. Por que o inimigo tem pavor dela? Eu estava lendo há um tempo atrás o Padre Gabriele à morte, que vocês já viram, que foi o grande exorcista do Vaticano, que morreu antes da pandemia. E tem os exorcismos que foram gravados pela autorização do Vaticano. E um dia o Padre Gabriele pergunta para o demônio, que ele tem que dizer o nome, eu não sei qual deles que era que estava conversando com ele, não me lembro. E falou, por que vocês têm tanto horror dela? Eles nem falam o nome de Nossa Senhora. Fala ela. Por que vocês têm tanto horror a ela? Ele custa dizer por quê. Mas são duas grandes virtudes de Maria. Primeiro, a humildade. Porque ele é o inverso, ele é soberbo. Então, soberbo que caiu do céu. A humildade. O que é humildade? A consciência de que ela é criatura e Deus é o Criador. Então, nós nunca podemos esquecer que Nossa Senhora é uma mãe, é uma mulher como a gente. É humana, só que não teve pecado. Então, a humildade dela. E a segunda coisa, a obediência incondicional dela. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, né? Que hoje, que a gente peça a ela que seja a nossa mestra espiritual. De verdade, nos adote como filho. Hoje nós queremos renovar a nossa filiação, né? Hoje nós queremos pedir a ela
que de verdade nos aceite como filho, que ela não olhe a nossa miséria, né, que ela conhece, que ela não olhe a nossa incapacidade de andar, apesar de achar que é gente grande e que pode andar sozinho, mas que ela como mãe saiba as nossas dificuldades como filho, a dificuldade de amar a Deus, a dificuldade de aceitar a vontade dEle, a dificuldade de viver o projeto dEle, mas que ela, naquela doçura infinita dela, assim como ela pôs Jesus no colo, assim como ela curou os machucados dele, as feridas, porque ele era uma criança, ele deve ter sido muito levado, porque ele era muito saudável, ele deve ter subido em todo qualquer lugar, deve ter caído, deve ter machucado muito. Da mesma forma como ela cuidou dele, penteou os cabelos dele, deu banho, né? Que ela também nos ajude a tomar banho na alma, que ela nos ensine a confessar, que ela nos dê a graça de conhecer os nossos pecados, lavá-los, né? Do mesmo jeito que a gente toma banho do lado de fora, toma banho na alma, que ela nos ajude a amar Jesus acima de tudo na nossa vida e não tirar os olhos dele e viver para ele, que ela nos ajude a ter um coração semelhante ao dela, somente para amar e servir a Jesus. Então que nessa noite ela olhe para nós aqui agora, né? Que essa mãozinha dela estendida seja para nos abençoar. Que ela que conhece, hoje nós vamos deixar no coração dela todas as nossas tristezas, os medos, as inseguranças, aquilo que hoje você está precisando, a graça que você está precisando hoje, nós vamos colocar no coração dela e pedir a ela que rogue por nós pecadores, né? Ela que é nossa mãe de misericórdia, né? Ela que é a mãe dos pecadores, o nosso refúgio, que nessa noite ela olhe com os olhos misericordiosos para cada um de nós. E que na nossa vida, se a gente nunca acolheu como deveríamos ter acolhido, que ela nos perdoe e que ela nos dê a graça de recebê-la na nossa casa com toda a honra que ela merece, como nossa mãe. E que nós temos muita gratidão a ela por tudo que ela já tem feito na nossa vida até esse momento e que ela continue a velar pela nossa vida e a interceder incessantemente, sem se cansar de cada um de nós. E que se ela perceber que cada um está tomando o caminho errado, a se desviar, que nós estamos correndo o risco de vida, que a nossa vida é eterna, que ela nos busque, que ela tenha autoridade como mãe de nos buscar aonde estivermos, que ela nos busque, nos lace, nos abrace, nos guarde no coração dela, até o dia que a gente puder contemplá-la e poder abraçá-la e dizer obrigado por ter trabalhado tanto, cuidado tanto, para que um dia a gente pudesse estar no céu juntos. Então, muito obrigada, Mãe Santíssima, que não se cansa de nós.